Líderes fazem acordo para resolver polêmica em torno de atribuições da Receita Federal e plenário conclui votação da medida provisória que reduziu o número de ministérios. Comissão de Orçamento busca fontes alternativas de recursos diante da necessidade de crédito extraordinário para o governo pagar despesas como Bolsa Família. E grupo de trabalho que analisa pacote anticrime entra na reta final dos trabalhos. Relatório pode ficar pronto já na próxima semana. O plenário da Câmara concluiu nesta quinta-feira a votação da medida provisória que alterou a composição dos ministérios em vigor desde o início do governo Jair Bolsonaro. O obstáculo que havia foi removido por acordo. O desafio desta quinta-feira no plenário da Câmara era terminar de votar a medida provisória 870, a primeira que o presidente Jair Bolsonaro editou para mudar a organização do governo federal. Faltavam só 2 pontos para o fim da votação, mas o clima político era de incerteza, principalmente por causa das críticas feitas por parlamentares à condução das negociações sobre propostas de interesse do governo aqui na Câmara. Nós temos assistido um governo que não está nem nunca esteve preparado para governar o país. Uma conversa que não tem início, meio e fim. Parece que é todo dia o governo batendo cabeça enquanto a vida do povo só faz piorar. O governo Bolsonaro tem apenas 5 meses e parece que a culpa de tudo é extremamente do governo Bolsonaro. Apareceram diversos paladinos da justiça. Agora eles têm receita para tudo. Mas o acordo para terminar de votar a reforma administrativa de Bolsonaro saiu. Junto com ele, a decisão de retirar da medida provisória um trecho que delimitava a atuação de auditores fiscais da Receita Federal. Que nós possamos, tantos quantos líderes queiram, assessorias queiram, construir um texto justo, correto, digno, para que os excessos, para que os abusos não sejam praticados em nome de uma pseudo-moralidade. Isso aí não é correto. O relatório que foi escrito na comissão especial, que visa proibir o auditor fiscal de, ao se deparar com crime, proibir o auditor de comunicar às autoridades competentes, ele não só é ilegal, é inconstitucional, mas ele vai forçar com que esses profissionais, esses servidores possam incidir em prevaricação. Também foi retirado da medida provisória um trecho que mudava a responsabilidade sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que recebe cerca de 6 bilhões de reais por ano. Vai continuar sob a responsabilidade da FINEP, financiadora de inovação e pesquisas. Assim, depois de 2 dias, a votação da reforma administrativa de Jair Bolsonaro foi concluída no plenário da Câmara. A medida provisória, que reduz de 29 para 22 os órgãos com status de ministério, agora vai para o Senado, onde deve ser votada semana que vem, a tempo de não perder a validade. Ela tem força de lei até 3 de junho. A Comissão Mista de Orçamento debateu fontes orçamentárias alternativas para viabilizar o crédito suplementar que o governo precisa para conseguir pagar benefícios como o Bolsa Família a partir do 2º semestre. O governo Bolsonaro está pedindo ao Congresso uma autorização inédita de crédito suplementar para pagar aposentadorias e benefícios como Bolsa Família, através da emissão de títulos públicos. Só com esse aval de deputados e senadores é que o Poder Executivo consegue contornar a famosa regra de ouro. Mas, afinal, o que diz essa regra? Você não pode se endividar todo mês para pagar o aluguel da sua casa e a escola das crianças e a compra do supermercado. Se você estiver desempregado, passando por dificuldades, durante um tempo isso é possível. Durante anos e anos, isso não é possível. Isso também vale para o governo. Então, a Constituição estabeleceu lá uma regra dizendo que você não pode recorrentemente se endividar para fazer despesa corrente.
A CMO debateu com especialistas e representantes do governo sobre fontes alternativas de orçamento para viabilizar o pedido de crédito extra. Caso ele seja rejeitado pelo Congresso, há risco de o governo interromper o pagamento do Bolsa Família já a partir do segundo semestre. Isso afeta as mais de 48 milhões de pessoas que recebem o benefício, quase um quarto da população brasileira, segundo números apresentados pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. Para nós, a aprovação do PLN vai significar 6,5 bilhões para o Bolsa Família a mais, senão nós só poderíamos pagar até setembro, outubro, setembro, a nossa capacidade de manter o Bolsa Família, e 30 bilhões a mais para o BPC, que agora em julho já fica sem dinheiro se o PLN não for aprovado. Outro programa assistencial que depende do crédito suplementar é o Plano Safra, um conjunto de medidas que o governo anuncia para estimular o financiamento agrícola. A nossa expectativa é anunciar o Plano Safra 12 de junho. Por quê? Porque em 1º de julho começa o ano agrícola. O grosso da nossa safra, contando a agricultura brasileira, é plantado na primavera, verão. Então é final de setembro para frente, até novembro, dezembro. Então, o grosso do desembolso ocorre aí. E anunciar todo ano já é uma imprevisibilidade danada. E se eu deixar passar do início de junho, aí vai ser muito ruim, porque aumenta ainda mais a imprevisibilidade. Eu vou entrar no mês de julho sem ter a certeza desse recurso que é importante para a agricultura. Então, aí eu justifico a importância do recurso e a importância do prazo da sua aprovação. Economistas presentes à audiência sugeriram diferentes alternativas para o governo driblar a regra de ouro. Aparentemente, o único caminho alternativo razoável, se você tiver que entrar na questão, é discutir o uso do superávit financeiro. Todas as outras alternativas não parecem ser nem de longe suficientes, quando não completamente impossíveis. É necessário tributar os ricos. Isso aqui é dado da Receita Federal, não é meu. Os 26 mil maiores declarantes do IRPF declararam cada um renda anual de 7,5 milhões, isentos do IRPF. Se tributar, por exemplo, a alíquota da Suécia neles, eles ainda ficariam com 3 milhões, 3 milhões por ano. Poderia se arrecadar 116 bilhões por ano, ou seja, resolveria o problema. O deputado de oposição Edmilson Rodrigues critica a falta de transparência, segundo ele, na definição de um valor para o crédito suplementar solicitado pelo governo. Não podemos aprovar aqui 249 bilhões e depois descobrir que o governo só precisa de 30 ou de 40 bilhões. Nós estamos sendo feitos de trouxa, o povo brasileiro está sendo feito de trouxa, estará autorizando uma destruição de um princípio da regra de ouro para que o governo possa brincar com o dinheiro público, endividando o país e enriquecendo os banqueiros, porque é esse o objetivo. O relator da proposta na CMO, deputado Hildo Rocha, afirma que o parecer está pendente apenas da definição desse valor. A demora do próprio governo em informar quanto realmente é necessário para se emitir de títulos da dívida. Uma hora é um valor, outra hora já foi de 90, já chegou a 70, 140, então nós não temos uma certeza. Então o documento que vai vir do Ministério da Economia, segundo a liderança do governo, na próxima semana estará aqui. A partir da próxima semana, com esse documento em mãos, aí sim nós vamos poder fazer o nosso relatório. Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, se defendeu de denúncias na CPI do BNDES. A comissão investiga supostas irregularidades em financiamentos do banco entre 2003 e 2015. A CPI do BNDES ouviu o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES, Guido Mantega. Na delação de Joesley Batista, o empresário acusa Mantega de ter recebido milhões de dólares de propina para facilitar empréstimos do BNDES à JBS. Os parlamentares solicitaram que Mantega prestasse esclarecimentos sobre essa delação. O ex-ministro disse que durante a investigação dos órgãos competentes, ficou provado que ele nunca recebeu nem um centavo de Joesley Batista. Ele nunca tinha falado comigo, ele pagou um funcionário dele, tá certo? Eu não sei qual era a negociação que eles tinham e o dinheiro está lá com ele. Então, ele esqueceu de partilhar comigo o dinheiro. Como é que é isso? Quer dizer, não é verossímil. Começou a se emprestar para empresas brasileiras investirem em contratos internacionais na Venezuela e Cuba no governo Fernando Henrique Cardoso, não é de agora.
e todas as operações bem-sucedidas. Então, o esgotamento tem que ter paciência para reiterar informações que já foram plenamente esclarecidas, mas faz parte do processo legislativo. Ele veio com habeas corpus, realmente respondeu, mas ele não tem obrigação de falar a verdade. E nós estamos aqui confrontando com documentos que são realmente inquestionáveis. Relatório do TCU, relatório do Ministério Público e tudo muito documentado. Alguns deputados disseram que, diante das versões contraditórias, vão votar um requerimento para realizar uma acariação entre Mantega e Victor Sandri, que acusa o ex-ministro de facilitar os negócios da JBS dentro do BNDES. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime, formulado pelo ministro Sérgio Moro, chega à 10ª audiência pública. Relatório que avalia as medidas deve ficar pronto na próxima semana. Na 10ª reunião do grupo que avalia as mudanças nas leis sobre crimes propostas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, parte dos expositores defendeu o aumento das punições e a redução das possibilidades de recorrer em liberdade. A situação que hoje acomete o país, de pessoas que são condenadas pelo Tribunal do Júri e, surpreendentemente, saem soltas pela mesma porta da Casa de Justiça, com as pessoas de bem, com os demais cidadãos que inclusive julgaram aquele sujeito que acabara de ser condenado, é uma situação que gera uma perplexidade que não pode mais perdurar, porque essa perplexidade, na verdade, é contaminada por um sentimento de impunidade e de descrença do funcionamento das instituições. É exatamente isso que o projeto precisa aplacar. Outros especialistas argumentaram que aumentar o número de presos não diminuiu a criminalidade no Brasil. Eles criticaram a medida que dá mais poder aos juízes para decidir sobre liberdade provisória e defenderam que o foco deveria ser aperfeiçoar a investigação. O problema dos homicídios no Brasil, ele não é no momento em que alguém senta no banco dos réus para ser julgado. O problema é que o Brasil não consegue colocar 90% dos crimes de homicídio no banco dos réus. 90% dos casos não há um réu, não se consegue identificar o autor. A proposta de aumentar a pena máxima, em vez de aumentar a pena inicial, também foi criticada. A penação no crime de homicídio doloso, que desde 1940 traz lá no artigo 21 uma pena de 6 anos de reclusão. Esta pena, é importante que se saiba, que é uma pena base que quando há condenação no Tribunal do Júri, que é o nosso tribunal que nós lidamos no dia a dia, é uma pena que leva a um regime inicial semiaberto. Ele não gera o encarceramento do acusado. Então, isso é um primeiro aspecto que precisa ser trabalhado e não consta nesse projeto de hoje. Deputados avaliaram que o debate mostrou como os projetos do governo podem ser aperfeiçoados. Tornar imediatamente executável a pena decorrente do júri já na primeira instância viola o princípio do duplo grau de jurisdição. Mas, por outro lado, é possível aumentarmos a pena mínima do crime de homicídio simples. Quer combater a criminalidade com eficiência e racionalidade? Vamos investir nas polícias, para que elas investiguem mais e melhor. Já o relator criticou os expositores e prometeu o relatório para a próxima semana. Esse projeto só fala de crimes violentos, crimes hediondos, facções criminosas e corrupção. Então eu fico surpreso de ver como é que a pessoa vem aqui para dar cara a tapa aqui e se posicionar contrário. Já é a penúltima audiência, terça-feira é a última audiência. Esperamos que o grupo possa estar reunindo na quarta e na quinta-feira, que eu já estarei com o meu relatório pronto. E vamos ver como é que dentro do grupo, né, vamos estar sendo aceito ou não esse relatório meu, que já deve ser apresentado na semana que vem. Categorias em condições especiais para se aposentar. Este foi o tema desta quinta-feira na comissão que analisa a reforma da Previdência. Na hora de se aposentar, algumas pessoas têm tratamento especial. É o caso de professores. Hoje, eles precisam cumprir uma única condição: ter 25 anos de contribuição se for professora e 30 anos de contribuição se for professor. A proposta unifica esse número. Homens e mulheres vão ter que contribuir por 30 anos. Além disso, haverá outro requisito, uma idade mínima. Hoje, ela não existe. Agora será de 60 anos, também para homens e mulheres.
Na comissão especial, as mudanças foram criticadas. Por caso, uma professora, por exemplo, ela deveria trabalhar mais 12, 15 anos a mais para poder se aposentar com tempo integral. Então, é um ataque assustador naquilo que diz respeito à previdência e assistência social do nosso povo, especificamente da educação no nosso país. Por exemplo, quem está no suporte pedagógico, os funcionários de escola, poderão se aposentar antes dos professores que estão em sala de aula. Inverteu a lógica. Outra categoria com tratamento especial é a dos policiais, mas a reforma trata melhor os militares do que os civis. Num confronto hoje, um policial militar e um policial civil numa favela, por exemplo, e os dois morrerem, a família do policial militar vai receber uma pensão completa. E a família do policial civil vai receber 47% apenas do salário dele. Então, sim, é uma diferença muito grande para ações que são iguais. Em algum ponto dessas críticas, a capacidade política vai encontrar a necessidade econômica. A cada momento debruçando-se sobre temas da reforma e verificando que ela é inadequada para o trabalhador rural, ela é inadequada para o professor, ela é inadequada para o policial, é adequada para quem? Para os bancos. Eu acho que a gente tem que colocar todos no mesmo barco. Não adianta achar que tem um barquinho do militar, barquinho do professor, o barquinho do servidor público. Está todo mundo no mesmo barco e o furo onde está vazando água é igual. Vai afundar. Então, e não tem botezinho para se salvar sozinho. Todo mundo tem que ceder. A queda de braço vai parar lá nas emendas. Sugestões de mudanças no texto. O prazo para a apresentação delas foi prorrogado para até a próxima quinta-feira. Está tendo muita dificuldade de coleta de assinatura e de elaboração de emendas, porque o texto foi construído com uma técnica legislativa que dificulta a elaboração de emendas. Então, o presidente Rodrigo Maia achou por bem ampliar sem nenhum prejuízo do cronograma. Deputados da CPI de Brumadinho se mostraram revoltados com o silêncio por parte dos engenheiros da empresa Tivisud que estiveram nesta quinta-feira na comissão. A empresa foi a responsável pela emissão do laudo de estabilidade da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que se rompeu em janeiro deste ano. Os engenheiros da Tivisud foram breves em suas palavras. Makoto Namba, que assinou o laudo de estabilidade, disse apenas que todos da empresa estavam consternados com a tragédia de Brumadinho e que se solidarizavam com as famílias das vítimas. Mas informou que, por ordem dos advogados, todos os engenheiros ficariam em silêncio. A deputada Áurea Carolina criticou a postura dos representantes da empresa Tivisud. Eles diluem o processo decisório dentro das empresas, de maneira que a gente não possa identificar quem tinha conhecimento das informações, em que nível chegaram essas informações de que havia, sim, risco iminente de rompimento da barragem e como que eles assumiram esse risco. Quem determinou que se assumisse esse risco? Como os depoentes se negaram a responder às perguntas, a estratégia do relator foi ler os depoimentos que eles deram na Polícia Civil de Minas Gerais. E os depoentes confirmaram que as informações lidas são verdadeiras. O deputado Rogério Correia disse já ter certeza de que foram cometidos crimes. Nós estamos em busca agora de quais as pessoas responsáveis para que elas também sejam punidas. Agora, as duas empresas, com certeza, por crime ambiental, por crime de homicídio, por crime de omissão, tudo isso vai constar do nosso relatório. Agora, as pessoas ainda vão gastar mais um tempo, mas queríamos dizer ao povo, dependendo de nós, nada vai dar em pizza, nós vamos até o final. A audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa discutiu a situação difícil enfrentada pelas instituições de longa permanência de idosos. Os idosos vivem diferentes realidades no Brasil. Muitos têm acesso a equipamentos e atividades que aumentam as condições de saúde e de independência pessoal. No outro extremo estão aqueles que não têm mais condições de morar sozinhos ou com a família. Eles são atendidos nas instituições de longa permanência de idosos, como foram designados por uma resolução da Anvisa em 2005. Mas a realidade da maioria desses locais está longe de atender à política estabelecida na época pelo governo. A maioria dessas pessoas são muito doentes. Elas precisam de muito cuidado. E elas não estão sendo adequadamente atendidas. Por quê? Porque a maneira como a própria legislação está organizada hoje
ela não prevê que a instituição tenha profissionais habilitados em cuidados específicos. Eu não defendo que as instituições de longa permanência precisem ser instituições de saúde, não. Elas são moradia, elas têm que manter o perfil de moradia, mas elas têm que atender adequadamente às demandas das pessoas que moram lá. A dura realidade das instituições de longa permanência de idosos, as chamadas ILPIs, foi debatida na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Os principais problemas são a falta de recursos e a ausência de uma efetiva implantação das políticas para os idosos. Essa é a avaliação de uma das deputadas que pediu a realização da audiência e da diretora de uma instituição no estado de Alagoas. Dar um atendimento de qualidade para um paciente que ele anda sozinho, que ele come sozinho, que ele vai fazer as necessidades dele sozinho, é muito mais fácil, seria muito mais fácil. Mas aí o que é encaminhado para as ILPIs é um perfil totalmente oposto. Rompimentos de vínculos, sofreram algum tipo de violência física, psicológica, em todos os sentidos de violência, os que são nos encaminhados para a gente. E esse perfil é uma população especial, que ele tem uma demanda e uma carência diferenciada. E isso são custos altos. Não adianta fazer lei se você não tem o orçamento. Porque, veja só, o Estado... O país, o Ministério da Cidadania paga R$ 44 a R$ 60 o valor per capita de uma pessoa idosa numa instituição. Um idoso, ele precisa de todo cuidado, de todos os profissionais, terapeuta ocupacional, de um geriatra, de um professor, de psicólogo, de assistentes sociais e cuidados permanentes. A Comissão de Cultura debateu a disseminação de fake news e os efeitos para a democracia. Logo no início da audiência pública, o representante da Polícia Federal deixou claro o tamanho do problema que é a disseminação de notícias falsas na internet. Um tema muito delicado porque envolve, no caso, a liberdade de expressão. Quem vai ser o dono da verdade para dizer se isso é verdade, isso é mentira e sob qual perspectiva, sob qual ótica? Até onde nós podemos dizer que algo é falso e que não pode ser disseminado? Quem vai bater o martelo? Uma das autoras do requerimento para a realização da reunião, a deputada Maria do Rosário, lembrou que a disseminação de notícias falsas não abala somente as democracias ao redor do mundo, mas também o dia a dia, a vida das pessoas. Acaba provocando violências que são irreparáveis. Mortes, suicídios, circunstâncias as mais difíceis. Edgar Matsuki criou o site boatos.org em 2013. Edgar conta que a audiência do sítio eletrônico aumentou bastante ao longo desses 6 anos, o que pode sugerir que mais pessoas estão preocupadas em verificar a veracidade da informação antes de passá-la adiante. Edgar acredita que muitas pessoas que repassam notícias falsas não têm noção de que podem estar contribuindo para uma tragédia, para um crime. Uma fake news pode até matar, como aconteceu já no Brasil em 2014. No México, no ano passado, tiveram pessoas que acabaram morrendo porque tiveram seus nomes expostos e ligados a notícias falsas na internet. A ex-deputada federal e candidata a vice nas últimas eleições presidenciais, Manuela Dávila, criou um instituto para combater as notícias falsas. O nome é sugestivo. E se fosse você? Manuela acredita que um dos jeitos de se acabar com as fake news é fazer com que as pessoas se coloquem no lugar do outro. Antes de apertar o compartilhar, se perguntassem só uma coisa, e se fosse eu faria isso? Se fosse a minha filha, se fosse a minha irmã, se fosse a minha mãe, eu tenho a convicção de que a imensa maioria das pessoas não acha. Então, para além da justiça, para além do regramento, eu acho que está na hora de nós falarmos sobre cidadania virtual e espaços de construção de empatia nas redes sociais. É preciso tomar muito cuidado, como eu falei na resposta anterior, para não se criar uma caixa às bruxas onde tudo que se publica contrariamente a uma pessoa acaba sendo rotulado de fake news. Imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara encerram esta edição do Jornal da Câmara. Nós voltamos na segunda-feira.
E amanhã, às 8 da noite, você assiste à Revista da Câmara, com um resumo do noticiário da semana no Legislativo. Não perca!